Sean bienvenidos a mais uma classe de espanhol. Que tal? Tudo bem? Olá, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol. E hoje nós vamos estudar, uma partezinha que muitos dos alunos consideram chata na língua espanhola, que é um pouco da nossa gramática. E a gramática hoje vai trazer para nós o presente indicativo e o presente contínuo. Então é isso aí, galerinha, presente do indicativo e o presente contínuo. Quando eu falo desses dois tempos verbais, eles são os mais comuns utilizados, porque se referem ao presente. Quando eu falo de verbo, eu sempre tenho essa questão do pretérito, que é o passado, o presente e o futuro. São os três tempos verbais. E aí nós temos os modos, o indicativo, enfim. E aí também temos os tempos e modos. Então, presente do indicativo e presente contínuo. São esses verbos que se referem ao agora, ao hoje, ao presente. Então, vamos lá para o nosso slide. Para que é utilizado o presente do indicativo? Para expressar ações habituais, atuais, verdades ou valores universais, fatos históricos, ações com valor de futuro e realização incerta. Valor de futuro não é futuro, tá, galerinha? Isso é um valor semântico, porque o tempo futuro é outro tempo verbal. Então, vamos lá. E aí nós temos os verbos regulares, tá? Ah, pessoal, professor, não sei o que é verbo regular, verbo irregular, eu muito vejo isso nos livros, o que é que significa? Galera, quando eu falo de verbo regular, é como se fosse uma regra comum geral, tá? Exemplo, o verbo cantar. Na língua portuguesa. Eu canto, tu cantas, ele canta. Ou seja, para qualquer verbo que eu utilize dessa mesma terminação AR, eu vou estar fazendo a mesma conjugação, tá? O verbo cantar, verbo nadar. Então, se você sacar o radical, o que é o radical? É aquela palavrinha, aquelas letras que formam a origem da palavra, Quando eu falo de radical, eu falo de formação das palavras. Então, quando eu mantenho esse radical, eu mudo somente a decinência. O que é a decinência, galerinha? É o final da palavra. Olha só aqui no slide. Nós temos ali a pessoa ali, o verbo terminar, que termina com AR, o verbo comer, que termina com ER, e o verbo partir, que termina com IR, tá? Então, olha só, se eu saco ali o radical, que é o término, e deixo somente a decinência, observem que as terminações, elas mudam, de acordo com a pessoa do pronome, eu, tu, eles ou elas, mas o radical se mantém o mesmo, ele se conserva intacto. Ó. Observe na primeira, segunda, terceira, do singular e também do plural, o radical é o mesmo, terme e terme. O que é que muda ali são as terminações, ó, o, as, Então, quando o verbo ele se utiliza aí dessa nomenclatura, tá, galerinha? Eu chamo ele de verbo regular. Porque é uma regra comum geral. Se eu pegar outro verbo com a terminação AR, exemplo do verbo bailar, eu vou sacar o radical baile e vai ficar somente a decinência e vou manter, ó. Eu bailo, tu bailas, ele bailas, nós outros bailamos, os outros bailais e eles ou eles bailam, Assim como o verbo terminar. Assim vale também para os verbos de IR, Quando eu saco o radical ali, eu tenho aquelas decinências, que são as terminações. Ali, eu como, tu comes, ele comes, Nós outros comemos, vós outros comeis, eles ou eles comem, tá? Essas são os radicais e o que está em destaque ali são as decinências. Então, se você pegar um verbo regular, e sacar o radical, você pode colocar aquelas decinências ali que vale para todos os verbos, tá, galera? Então, isso aí é verbo regular e suas decinências. Agora nós vamos conhecer algumas particularidades, são os chamados verbos irregulares, tá, galerinha? Quando eu falo de irregularidade, eu falo que tem alguma coisa ali que é específica e que se diverge das demais, Vamos ver aqui no quadro. E aí nós vamos para outros campos, Estávamos falando dos verbos regulares, agora vamos para os verbos irregulares. Quando eu falo irregular, galerinha, é que tem alguma coisa diferente na nomenclatura verbal, ou seja, ele tem uma irregularidade específica que é
que é própria dele, ou que é devido à sua desinência, ou que é devido a algumas terminações, tá? Então, vamos aqui para o quadro. Ó. Temos ali, né, alguns dos verbos principais ali que são irregulares. O verbo dar, o verbo estar, el verbo dar, el verbo ser, el verbo ir, el verbo haber, né? São alguns verbos irregulares ali. Então, observem que as suas conjugações, né, elas se divergem, dependendo ali da pessoa que eu estou falando, né, se é eu, se é tu, se é eles ou ellas, ou também se é singular ou se é plural. Olha, observe o verbo estar. Na primeira pessoa, eu digo, eu estou, né? Olha, observem a terminação, né? Tu estás, olha aí, da primeira pessoa para a segunda pessoa, né, mudou bastante. O radical, ele até permaneceu, né, o este, né, ele até permaneceu. Mas observem que as desinências são diferentes, tá, galerinha? Aí nós temos o verbo dar, que é semelhante ao verbo estar. Aí eu dou, tu dás, ele dá, nós outros damos, né, o verbo ser. Esse verbo ser, se atentem, galerinha, porque assim, o verbo ser, assim como no português, é um dos verbos que tem bastante coisa referente a ele, né? E aí, galerinha, muita atenção para o verbo ser, tá? O verbo ser, ele é um dos mais utilizados na língua espanhola, assim como é na portuguesa, e também tem algumas coisas bem específicas dele, né, que é bom que o aluno saiba. O exemplo é que o verbo ser, da língua portuguesa, ele é um verbo de ligação, tá? Quando vocês estiverem estudando aí a transitividade dos verbos, né? Aquela questão do transitivo direto, transitivo, intransitivo e verbo de ligação, para poder fazer análise sintática, vocês vão precisar saber um pouco dessas informações referente a verbos irregulares. Então, o verbo ser é um verbo de ligação, né? Ou seja, ele não precisa de complementos, né? Quando ele é um verbo de ligação, ele não tem complemento verbal, né? Essas questões. Então, e ele é um dos verbos mais utilizados também na língua espanhola e também a conjugação dele é bem peculiar, bem particular, tá? Olha só, yo soy, tu eres, él es, né? Nosotros somos, vosotros sois e eles ou ellas são. Galerinha, observe que nesse quadro ali, para a segunda pessoa, tem utilizado os dois pronomes pessoais, o tu e o vos. Eu coloquei esse vos, né, não ingenuamente, claro, para se referir a um país que utiliza essa conjugação aqui, que é a Argentina, tá, galera? Quando vocês estão estudando a língua espanhola, nas suas mais variadas variações, observem que a Argentina, ela não usa o pronome pessoal tu, que é um pronome informal na língua espanhola. O pronome pessoal que eles utilizam para substituir o tu é o vos, tá? Então, atenção nisso aí. Por isso que eu coloquei ali na tabelinha, porque de repente vocês estão em contato aí em alguns sites e verificam essa nomenclatura e pode parecer um pouco estranho, tá? Mas é o vos, é o tu da Argentina. Continuando aqui, em continuidade, temos o presente contínuo, né? O presente contínuo. Se estuda muito também na língua inglesa, né? Present continuous e também no português, tá? O presente contínuo, que é uma continuação do presente, né, galerinha? Aquela ação que ela está em continuidade, uma ação que ela se prolonga, né? Então, é uma ação que começa no passado e que ainda continua no presente, tá? Para conjugar, eu utilizo também, né, tem os verbos regulares e os verbos irregulares e os verbos específicos. Quando eu falo de irregularidade, isso vale para qualquer conjugação em tempo verbal, tá, galerinha? Então, vamos ver aqui a formação dele presente contínuo, ou seja, a formação do presente contínuo, né? Eu tenho ali o verbo estar, né? E como é que ele funciona? Sempre ele está acompanhado do verbo estar, né? Ou quase sempre, tá? Não quase sempre. Também tem outros verbos que também podem ser utilizados para expressar essa ação contínua. Mas o verbo estar é o mais utilizado. Eu utilizo ele com quem? Com o gerúndio. Ah, pessoal, o que é gerúndio? Quando se fala gerúndio, eu tenho que lembrar, né? Ou me atentar à questão mesmo inicial do verbo. O verbo ele se apresenta de três maneiras. Ele se apresenta ou no infinitivo, terminado em AR, IR, né? IOR, ou ele se apresenta também no particípio, que é uma ação totalmente finalizada, né? Por exemplo, esse material está impresso. O verbo do verbo imprimir, né? O impresso é o particípio, ou seja, é a ação de imprimir finalizada.
e impresso. Então, isso chama particípio. O gerúndio é aquela ação contínua, né? Estudar, estudando, trabalhar, trabalhando. Ah, ele está trabalhando, ele está comendo, ele está andando, ele está falando. Então, geralmente esses verbos terminados em ando, ou indo, ou endo, eles são gerúndios, tá? Então, como é que se forma o presente contínuo? Eu pego o verbo estar mais o gerúndio. Ali o exemplo, ó. Eu estou trabalhando, ou seja, eu estou trabalhando. Eu estou comendo, eu estou visitando a meus amigos, né? Então, esses verbos terminados em ando, junto com o verbo estar, eu chamo isso aqui de presente contínuo, tá? E aí tem alguns exemplos, né? Ler, lendo, cair, caindo, ouvir, ouvindo, né? Eu estou ouvindo, eu estou caindo, que é caindo, eu estou lendo, que é lendo. Enfim, aí tem alguns exemplos, tá? De verbos. E aí, galerinha, vamos às nossas atividades práticas, né? Exercitar o que aprendemos até aqui. Vamos lá? Completa com os verbos conjugados em presente, ou seja, complete com os verbos conjugados no presente, tá? Presente do indicativo. E aqui temos as palavras, né? Ricardo na granja em las afueras da cidade. Ricardo em uma granja fora da cidade. Verbo trabalhar no presente, eu. E no caso, né? Ricardo, eu estou falando dele, ele trabalha. Então, Ricardo trabalha, tá? Ricardo trabalha. Frase 2. Minha amiga sempre muitos livros em verano. Verbo ler ali para completar. Então, eu tenho... Minha amiga sempre lê muitos livros em verão, ou seja, minha amiga sempre lê muitos livros no verão. Tá? A 3 ali, né, o verbo mirar para conjugar na primeira pessoa do plural, mirar nos outros, então é miramos, né? Então, por la noite sempre miramos as estrelas com mi novio, ou seja, pela noite eu sempre olho as estrelas com meu namorado. Né? 4, o verbo ser, né, referindo a ele, né? E o verbo traer, que se refere também a ele, tá? Então, ele trai e ella es. Então, fica... Tomás es muy romántico, sempre me trae rosas. Ou seja, Tomás é muito romântico e sempre me traz rosas, tá, velho? Cuidado com o verbo trair. O verbo trair na língua portuguesa quer dizer você ser infiel, né? É uma coisa conjugal ali. Já na língua espanhola, o verbo trair, né? E quando ele trai, não é que ele... né? Ele traiu a pessoa assim no sentido de namoro, não. Quer dizer que ele trouxe, tá? Do verbo trazer. Então, a 5 ali, cantar, né? Vosotros, como é que conjuga? Cantais. Então, hola, que cantai vosotros? Ou seja, olá, quer que vós canta? Essa conjugação, né? Bem arcaica e bem antiga, mas utiliza isso aí na questão formal, tá? Dibujadio, de burro, né? De burro no elefante gris e um pássaro verde em meu caderno. Ou seja, eu desenho um elefante, né, cinza e um pássaro verde no meu caderno, tá? Aí vamos avançar ali, tá, galerinha? Para atividades práticas do presente contínuo, tá? Então, pega a palavra ali e transforma em presente contínuo. Manuel lava seu perro. Ou seja, Manuel lava seu cachorro. Isso aqui está no presente. Como é que fica no presente contínuo? Manuel está lavando o supero, porque eu pego o verbo estar junto com o verbo lavar, né? E aí coloco o lavar no gerúndio e o verbo estar no presente indicativo. Então, isso aí se torna o quê? Presente contínuo. Então, Manuel está lavando supero. Frase 2, eu trabalho em Madrid. Eu trabalho em Madrid, presente. Como é que fica no presente contínuo? Estou trabalhando em Madrid. Frase 3, Rosa limpa sua casa, né? Rosa limpa sua casa, no presente do indicativo. Como é que fica isso aí no presente contínuo? Rosa está limpando a sua casa, né? Frase 4, Juan e tu cenais em casa. Ou seja, Juan e tu jantam em casa. Como é que fica isso aí? No presente contínuo, Juan e tu estão cenando, né? E a frase 5, meu padre habla por teléfono, né? Meu pai fala por telefone. Isso aí está no presente do indicativo. Como é que fica no presente contínuo? Meu padre está hablando por teléfono. Então é isso aí, galerinha. Como vocês podem observar, né? É muito importante estudar essas estruturas gramaticais para você ampliar seu vocabulário e também os seus conhecimentos da língua materna.
Finalizamos aqui mais uma aula. Não esqueçam de acessar o portal Eduque, tá? Conferir os nossos materiais, slides, os exercícios extras. E adiós!